quantidade de ações trabalhistas, desculpe, de ações judiciais que estão sendo criadas, que foram criadas em função dos concursos públicos. Então, nós estamos juntando a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria de Gestão e Planejamento e os concursados, para que a gente possa resolver a situação. Não interessa criar pendência jurídica para permanecer mais. Então, há alguns parâmetros que eu não sou tão conhecedor, a não ser do ponto de vista genérico, e que o Estado tem direito ao concurso público, que foi aprovado, que foi chamado, um prazo de 2 anos, renovar 2 anos, gente que está na reserva, gente que não está na reserva, todas essas questões nós vamos analisar. E aí eu vou dizer para vocês o porquê, claramente. Eu sei quanto é culpa. Ninguém tem culpa. E quando eu acenei com a possibilidade de receber, foi para poder serenar ambiências. Não é acatar, mas serenar ambiências e poder estudar com o respeito que cada um merece a situação dos concursados de cada um. Nós já fizemos um levantamento aqui do que ocorreu. Veja bem, nós hoje anunciamos agora há pouco o pagamento da folha de dezembro e a luta para poder pagar janeiro. Nós recebemos 340 milhões de atraso com a folha de dezembro, com a folha hoje representando 620 milhões de uma receita de 700 milhões. 8.500 pessoas adentraram via concurso no último ano. Em tese, esses concursos que foram feitos eram para poder cobrir demandas do Estado, que estavam faltando, e também para cobrir contratos temporários. Não cobriram nem contratos temporários, em alguns casos também houve concurso em função de uma política liberal que foi feita no Estado. Isso não tem a ver. Vou dar um exemplo. Claro. Hoje você tem um conjunto de órgãos no Estado que as pessoas foram contratadas para 8 horas e estão trabalhando 6 ou 4 horas. Então, o que nós fizemos? Já fizemos um decreto para poder obrigar as pessoas a cumprir sua carga horária. Não tem chefe que tenha autorização legislativa ou qualquer outro tipo que possa liberar alguém a trabalhar mesmo. Por que ocorreu isso? Quando criou-se essa política de liberar, isso ocorreu demais na Fazenda, ocorreu em outros órgãos, ocorreram. Por que teve necessidade de mais gente? Então, a partir de agora, nós estamos retomando todo mundo de 8 horas. Estou colocando isso, e às vezes não soa o demais agradável no ouvido de vocês, mas essa é a realidade que nós estamos trabalhando aqui em nível do Estado. De que há um contingente, há órgãos que têm necessidade de pessoas, que têm carência de pessoa, a saúde continua tendo carência de pessoa, a educação está com ainda com 15 mil contratos, nos ofertaram 3 mil de exclusão de contrato temporário, você ficaria com 12 mil. Então, em tese, na educação, não nos interessa continuar com 12 mil temporários. Nós vamos ter que gradativamente suprir esses temporários por concursados. Ou por uma outra forma, existente. A UEG ainda tem 3 mil e poucos contratos temporários. Eu estou colocando isso só para ver onde é que entra a situação de cada um. Agora, dos 3 mil e poucos contratos temporários, 1.000 e poucos são de professores, que são de difíceis captação no nível do Estado, e 2 mil de administrativo. 2 mil administrativos no nível do Estado. Que nós vamos ter, por um lado, de tentar resolver. Eu estou dizendo isso porque nem na casa de vocês, nem na minha, nem no Estado, é muito diferente cuidar de finanças. O volume é que transcende. Se na nossa casa nós trabalhamos com volume de recursos pequeno, mas na nossa casa, quando a coisa está difícil, quando a coisa está apertada, quando a receita certamente não pode cobrir o que a gente tem de salário, tem de receita, nós sabemos muito bem o que fazer. Trabalhando VIP, trabalhando mais, rodando, cortando despesa, adiamos coisas que nós devemos fazer até que a coisa equilibre para que a gente possa. No Estado não é diferente. E é isso que nós temos que fazer agora. Então foi esse o motivo de ter suspendido os concursos. Foi esse o motivo, até que nós possamos verificar. Se nós vamos botar todo mundo para trabalhar 8 horas. Então, em tese, vão aparecer mais funcionários trabalhando mais horários para poder suprir alguns órgãos.
Isso não exclui aquilo que for de direito de vocês. O que for de direito nós não iremos discutir. Direito que eu digo o seguinte, há uma liberalidade. Ó, nós podemos contratar vocês. Eu vou dar um exemplo. Estou olhando o caso de ninguém. Ó, o Estado pode contratar vocês hoje ou contratar em dezembro. Ante a nossa situação, certamente eu vou contratar em dezembro. Mas se for de direito, é obrigado a contratar em dezembro. Isso não tem nem que discutir. Nós não entraremos em nenhum momento nessas discussões, porque não nos interessa criar uma condição ruim mais. Corpo de bombeiro, não sei como é que está a situação do corpo de bombeiro. Tem que enxergar o que nós estamos fazendo na polícia, de uma forma geral, na segurança pública, de uma forma geral. Tirando gente da área meio, que está trabalhando na área meio, para colocar na área finalista. Na área meio, suprindo com outro segmento. Então, o que eu vou ter que escutar? Além da questão jurídica. Ó, tem direito, tem que discutir. Olha, tem direito, mas tem um prazo. Então, nós estamos precisando ou não estamos? É possível, eu vou ser realocar. O secretário João Furtado já está analisando essa questão. IPASO, eu vi lá a faixa, não sei se foi de alguém que colocou, eu também acho um absurdo você contratar terceirizado, a um custo elevado, elevadíssimo, em detrimento de ter um funcionário a um custo menor. Então, o que nós podemos fazer especificamente nesse caso? Excluído a análise de direito. Chamar o Taveira aqui, que está querendo já marcar uma reunião, a situação do IPASO é gravíssima, é muito ruim, e verificar se estiver dentro de um diapasão de interesse do Estado, não há motivo para que nós nos enfrentemos nessa questão. Okay? Nós temos essa clareza aí? Não. Então eu vou pedir, estou colocando isso no geral, porque a gente quer ter, eu já recebi a orientação do senhor governador para que a gente possa tratar isso com serenidade. Sim. Pode ser aqui? E eu vou pedir ao Murilo que depois a gente possa enxergar especificamente o caso de cada categoria que está aqui, de cada órgão, para nós podermos internamente analisar cada uma dessa situação e poder dar uma resposta. Hoje eu estou recebendo do ponto de vista mais genérico, mas depois a gente poder analisar ponto a ponto e dentro dessa discussão preliminar que eu coloquei, poder...